Graças a paz, meus amados, passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recado ao teu coração. Não sei como foi a noite anterior, não sei como foi o dia de ontem na tua vida e na tua história, mas eu tenho certeza que quando nós descansamos o nosso coração em Deus, nós entendemos que Ele tem o controle de tudo. As coisas podem não funcionar do meu modo ou do seu modo, mas vai funcionar do modo do Senhor Jesus. Querido, em Lucas 19 vai nos relatar a história de Zaqueu. Era um homem publicano, ou seja, na verdade ele era o líder, ele era o cabeça, ele era o chefe. Os romanos o haviam dado esse cargo, a ele, para que ele cobrasse impostos. Impostos nunca é bem visto diante de você, diante de mim, porque na verdade eles sempre cobram de uma forma abusiva, e não tem e a sociedade acaba não tendo aquele retorno que nós achamos, que quem está de fora pode achar que sim ou não, acha que é muito dinheiro para pouca obra aí fora. Eu não vim aqui falar sobre política, eu vim aqui para que você entenda que essas coisas sempre ocorreram e sempre, enquanto houver mundo, vai ocorrer essas coisas no qual a gente não vai concordar ou a gente vai achar lesado. Então as pessoas não gostavam de Zaqueu. Trocando para miúdo, o povo não gostava de Zaqueu. Não tinha jeito. Achava que ele era um ladrão, achava que ele oprimia o povo para que o povo pagasse os impostos, e de certa forma é assim na minha vida e na tua vida. Muitas das vezes no mundo espiritual, o inimigo nos oprime, nos coloca em cada situação para que a gente às vezes pague algo até que a gente nem sabe aquilo que estamos pagando. É tanta luta, é tanta pressão, é tanta discórdia dentro do lar, é tantas coisas que às vezes faz com que a gente de fato olhe e fale, não pode ter ninguém nessa terra que possa praticar o bem, porque de todo modo parece que tudo está estragado. Mas quando o Senhor Jesus Cristo entrou no cenário daquele homem, houve uma mudança. Zaqueu escutou que Jesus passava por Jericó. Em Lucas 19 vai dizer assim, E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, ou seja, a tradução do nome de Zaqueu seria justo. E era este chefe dos publicanos e era rico. Ele tinha um poder aquisitivo. Mas será que aquele poder aquisitivo estava vindo de coisa boa? Será que de fato ele não estava extorquindo? O que será que aquele povo pensava? Eu vim dizer para você algo da parte do Eterno. Muitas das vezes eu vejo algumas reportagens do que fulano saiu daqui do Brasil para batizar lá no Rio Jordão. E volta e continua nas mesmas velhas práticas. Alguns até querem mudar o versículo da Bíblia, mas não se batizou lá no tal do Jordão? Será que batizou? Será que tomou um banho? Eu vou falar algo que às vezes muitas pessoas que têm influência não falam, porque tem medo de perder posição. Talvez por eu não ter posição, eu não tenho medo de perder. Afinal de contas, a gente nunca perde aquilo que não foi nosso. Então vamos lá. Será que há uma conversão nesse povo quando você abre lá a televisão e vê o povo batizando e nas velhas práticas? Será que Deus está em tudo isso? Será que há uma conversão? Sabe por que eu te falo? Porque Zaqueu houve mudança. Zaqueu escutou que o Senhor Jesus estava passando por ali. Então ele resolveu subir em uma árvore muito grande, porque ele era de pequena estatura, a Bíblia vai dizer. E a árvore tinha troncos largos, a árvore era muito alta e ele esforçou-se a subir naquele lugar e de fato ele subiu. E o Senhor Jesus já sabia de tudo isso, sabia que ia acontecer. Zaqueu não sabia do desfecho daquela história, mas Jesus sabia, porque Jesus sabe muito antes do que você e eu vamos levar em oração. Ele já conhece o profundo da nossa alma. Então de lá de baixo ele chamou Zaqueu e entrou na casa de Zaqueu. Querido, aí está algo na tua vida que muitas das vezes as pessoas não entendem. Mas não era ele o pecador, mas não era ela a pecadora? Muitas são as vezes que as pessoas nos lembram do nosso passado
e nos impede até de vivermos o nosso futuro, porque a gente dá atenção. Nessa madrugada, quando eu levantei-me, eu já levanto meditando naquilo que eu vou trazer. Então, enquanto eu arrumo as coisas, eu vou ali conversando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo disse para mim: filha, veja bem, quem estava no disse-me-disse eram os que estavam do lado de fora. Pega essa que é forte. As pessoas talvez hoje estão falando de você, mas você está no cenário onde Cristo quer que você esteja. Amém ou não amém? Se não tiver, peça para que o Senhor Jesus abra os teus olhos. Só que o povo que falava mal, que julgava, estava do lado de fora. Não espere, meu amado, pega essa que é forte. Não espera que quem está do lado de fora entender o que está acontecendo do lado de dentro. Se você pedir uma resposta da parte do Eterno, aí está ela. Você está pensando que as pessoas precisam entender do lado de dentro aquilo que Deus está fazendo, sendo que elas estão fora da tua vida, sendo que elas escolheram ficar para o lado de fora, ainda te condenando, ainda te julgando, ainda dizendo: olha, está passando por essa provação porque está em pecado, olha, está passando por essa provação porque está em desobediência. Só que Jesus não foi ali, Jesus foi ali para mudar a história daquele homem. E Jesus sabia o que ele ia fazer. Zaqueu não sabia o que ia acontecer, mas Jesus sabia. Eu vim dizer para você que você não sabe aquilo que Jesus já montou para você, aquilo que Jesus já permitiu que você viva. Você não sabe, mas Jesus sabe. Então Zaqueu, conversando com o Senhor, houve-se um arrependimento. Lembra que eu falei para você que não adianta passar pelas águas e não ter mudança. Não ter mudança. A mudança, querida, ela é notória. Ah, mas lá na frente caiu. Ah, mas lá na frente pecou. Não vigiou, peca mesmo. Não vigiou, cai mesmo. Mas a mudança, ela é notória. Então Zaqueu disse para o Senhor assim: olha, se porventura eu tenha pego algo a mais, eu tenha agido de má fé trocando para miúdo, se eu roubei algo de alguém, eu vou devolver. Oh, querido, quando a pessoa tem arrependimento, ela não fica com aquilo que não é dela. Eu vim dizer para você que toda pessoa que arrepende-se, ela muda a conduta da vida dela. Não tem como ter arrependimento praticando a maldade que pratica, fazendo a fofoca que faz, contando mentira do jeito que conta, fazendo picuinha do jeito que faz. Não adianta. Pode rodar, pode falar em língua, pode sambar, pode entrar no reteté, pode fazer o que quiser, querido. Mas se não houver arrependimento, nada disso é válido. Eu vim dizer para você que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus mudou a história daquele homem. E aquele homem permitiu-se ser mudado pelo Senhor. Sabe, meu amado, talvez você não esteja entendendo o que Deus ainda está falando com você. Mas Jesus manda te alertar em algo. Haverá mudança na tua vida, haverá situação que é necessário você meditar na palavra de Deus, para que haja essa mudança, para que haja esse entendimento. Quando o Senhor Jesus entrou na casa de Zaqueu, a casa dele não ficou do mesmo jeito. Zaqueu não ficou do mesmo jeito. Houve mudança, houve arrependimento. De fato, ele era alguém que tinha poder. O Estado romano o havia colocado como chefe. Alguém que cobrava impostos ainda tinha subordinados a ele, ainda tinha funcionários devido à demanda dele. O que eu estou dizendo para você é que Zaqueu entendeu que não dava para Jesus passar pela vida dele e não haver uma transformação. O que Zaqueu vem ensinar para mim e para você é que não dá para o Senhor Jesus estar dentro das nossas vidas e a gente está se atentando com o que está lá fora. Quando o Espírito Santo me disse isso no decorrer desse amanhecer, que muitas das vezes as pessoas estão dentro de uma situação com Jesus, mas estão dando ouvido para quem está lá fora. E não vai dar certo. Você vai perder o foco, você vai perder a visão em Jesus, porque eles diziam que Jesus estava na casa de um pecador. Como que Jesus podia estar na casa de um pecador? Mas espera aí, de pecador para pecador, todos nós somos pecadores. Às vezes pecamos iguais ou não, mas somos pecadores.
o que Jesus estava dizendo ali para Zaqueu: Zaqueu, de pecado por pecado está todo mundo no mesmo barco. Ali só o Senhor Jesus que não tinha pecado. Mas do resto, querido, já havíamos sido concebidos no pecado, na discórdia, na mentira. Esta é a verdade. Então, quando o Senhor Jesus me disse pela essa manhã que muitas são as coisas que o ser humano perde porque ele se atenta pelo que está do lado de fora. Querido, se aquelas pessoas estivessem do lado de dentro, elas não estariam criticando Zaqueu, porque eles iriam ver a conversa de Jesus com Zaqueu e Zaqueu com Jesus. A mudança, a harmonia naquele lugar. Sabe quando você chega num lugar que tem paz, que tem harmonia, que você olha verdadeiramente para aquelas pessoas e você vê que aquela pessoa, ela te abraça? É o que eu sempre falo. Por exemplo, existe amigo e amigo. Existe aquele amigo que atravessa um oceano por você, e tem aquele amigo que não move uma palha por você. É como um pastor. Existe o pastor e o pastor. Existe aquele pastor que ele deixa a própria vida dele para poder cuidar das ovelhas, do rebanho. E existe aquele pastor que não move uma palha. Eu preciso ser sincera. Eu sei que as pessoas não costumam pregar desta forma, ainda mais numa rede de mídia, né? Talvez era um assunto para se levar num culto de ensinamento, mas eu quero que você entenda a luz da palavra, na simplicidade e na verdade. Precisa haver mudança, transformação. A transformação, ela começa daqui, de dentro para fora. É como as pessoas pegam o lixo, tomam um refrigerante, comem alguma coisa e jogam lixo na rua. Você já vê que a pessoa, ela não tem empatia nem pela cidade, pelo bairro de onde ela mora. Ou seja, ela não tem amor, ela não se identifica. Para ela é o tanto faz como fez. Você pode ver, você passa nas vias públicas, é um monte de lixo. Depois chove, entope os bueiros, aí reclamam da prefeitura. Eu faço uma pergunta: é a prefeitura que pega as coisas e joga na rua? Será que o governador, o prefeito, os vereadores que estão jogando tudo isso na rua? Então eles cobram algo da prefeitura, sendo que eles não fazem. Eu vim dizer para você nessa forma tão simples, mas eu vim dizer para você assim: por que muitas das vezes nós cobramos algo de Deus quando nós não fazemos nada? Quando nós não queremos nos arrepender, quando a gente fica pelo lado de fora criticando quem está passando pelo processo. Sabe, meu amado, porque quem está no processo sabe onde está doendo, sabe aquilo que está apertando, mas quem está fora do processo não entende. Ele simplesmente olha e fala: vai morrer na falência, vai morrer na vergonha, não vai dar certo. Lembra que eu falo para os irmãos que se você vende hot dog, o seu hot dog vai ser o melhor hot dog. Até li um comentário do irmão, eu escrevi, mas a internet estava ruim, eu não sei se foi, não achei a minha resposta a ele, mas que ele vá nessa fé. Você começa com um carrinho de hot dog hoje, e amanhã, querido, você aluga um espaço, e é o melhor hot dog. Eu não como hot dog inteiro, eu não como a salsicha, mas eu como tudo que vai dentro dele. Eu já saí de perto da minha casa e já atravessei a cidade de São Paulo com os amigos para comer um lanche numa barraca que o povo fala muito bem. E de fato, quando eu cheguei lá, eu como uma excelente degustadora, que eu amo comer, que lanche gostoso, é diferente. As pessoas falam bem daquele homem, falam bem do local, a harmonia, a paz que você sente, o carinho que você sente. Faça as coisas com dedicação. Quando eu falo essas coisas, irmãos, não é para preencher espaço do vídeo, não. Não é para encher linguiça, não. Eu estou dizendo para você que aquilo que Deus deu para você vai ser com excelência, ainda que quem esteja do lado de fora está dizendo: ih, não vai dar certo, não vai vender nada, ih, não vai passar desse carrinho. E se não passar desse carrinho, querido, Deus vai te prosperar nesse carrinho. Nós nem sabemos qual a história que Deus tem para você. As pessoas não sabem qual a história que Deus tem para você. Faça as coisas com excelência, arruma o local que você trabalha, mantenha ele limpo, organizado.
Faça tudo com excelência. Vai cuidar da igreja, cuida da igreja com excelência. Chega um pouco mais cedo, o obreiro, o diácono, o próprio pastor. Chega um pouco mais cedo, vai varrer a calçada, vai limpar os banheiros. Vai cuidar do lado de dentro, que do lado de fora Deus cuida. Cuida das bocas podres, daqueles que falam para você que não vai dar certo, aqueles que ficam maldizendo o teu cenário, a tua vida, dizendo que não vai dar certo. Irmão, eu vim aqui nesse direcionamento porque Zaqueu, ele entendeu que o Senhor Jesus podia mudar a história dele. E ele arrependeu-se daquilo que ele era para ter uma transformação de vida. Eu vim dizer para você nessa simples palavra, nessa simples colocação, essa é a verdade. Que Zaqueu entendeu que não dava para ter Jesus na vida dele e manter-se da mesma forma. Ele entendeu que quando encontrou Jesus e Jesus entrou na casa dele, no coração dele, na vida dele, teria que ocorrer uma mudança no vestir, no falar, no andar, no comer. Jesus vai nos moldando em tudo e a gente vai melhorando na nossa caminhada, por mais que alguém do lado de fora ache que a gente não melhorou, mas aqui dentro a gente reconhece o quanto precisamos do Senhor, o quanto nós estamos melhorando, estamos aprendendo com o Senhor. Não dá, querido, antes de ler o comentário desse irmão, hoje pela madrugada, quando eu acordei para arrumar minhas coisas, eu estava orando e lembrando de uma situação, que quando a gente era pequeno, quando a gente era novo, quando a gente era adolescente, a gente tinha costume de falar assim lá em casa, que pediu um carrinho de hot dog para Jesus, aí Jesus manda o anjo descer com o carrinho de hot dog. Aí parece no nosso ver que demorou, aí a gente fala, não, acho que eu vou vender pipoca. Aí o anjo sobe com o carrinho de hot dog. Aí o Deus fala pro anjo assim, ué anjo, por que você subiu com esse carrinho? Ah, porque fulano não quer mais hot dog, agora ele quer pipoca. Aí Jesus manda arrumar o carrinho de pipoca. Aí quando chega o anjo lá embaixo, eu não acho que eu não vou pedir pipoca não. Acho que eu vou... Oscila, não sabe o que quer, um dia quer, outro dia não quer, uma hora quer, outra hora não quer. Trabalhe o seu emocional. A gente até brincava na época que a pessoa pede um excelente carro para Deus, aí o anjo está lá preparando o carro, preparando a situação, aí quando o anjo está descendo com aquela chave, a pessoa fala assim, sabe que eu acho que eu vou querer um Fusca. Aí o anjo volta com aquela chave, agora vai organizar tudo aquilo para poder, você entende? Aí a pessoa volta para o final da fila, porque agora ela já pediu outra coisa. Muitas das vezes nós estamos tão perto de receber o milagre de Jesus na nossa história, mas por a gente não saber esperar, por a gente não saber descansar, a palavra certa é descansar em Deus, nada mais é do que confiar os teus passos a Ele. E aí simplesmente a gente troca o cenário como se fosse possível e tudo. Não, querido, não. Jesus não vai trabalhar na tua dúvida, Jesus não vai trabalhar na minha e na tua imaturidade. Você precisa saber o que você quer, você não é criança. Criança que quando entra numa loja, eu já trabalhei vendendo brinquedo, a loja vendia de tudo. A criança entra na loja, ela quer isso, aí de repente ela solta aquele brinquedo, ela fica doida, porque são tantos brinquedos que ela nem sabe o que ela quer. Mas eu até entendo, ela é criança, ela está em formação, ela ainda vai aprender a decidir, mas você e eu não, já estamos calejados, já temos janeiros nas nossas costas, Deus já nos deu muitas primaveras, então eu tenho certeza, porque quem acha não sabe de nada. Já passou da hora da gente tomar uma decisão e saber o que a gente quer na vida, o que você quer. Você quer casar? Dedique-se a alguém para casar, mude os teus hábitos, mude o teu jeito, vamos mudar a nossa forma. Vamos deixar para trás aquilo que não podemos colocar dentro da nossa casa, porque um casal não tem como pegar os amigos e colocar dentro da casa. Vai ser ele e a esposa, não vai ser ele e a família. Então Zaqueu entendeu que o que acontecia do lado de dentro não tinha nada a ver com a fofoca que acontecia do lado de fora. As pessoas não vão entender o teu crescimento, e Zaqueu não tinha que preocupar-se com isso. O crescimento de Zaqueu era entre Jesus e Zaqueu, era entre o arrependimento de Zaqueu e Zaqueu. E o do lado de fora, querido, você não tem nada a ver com o lado de fora. Lembra um dia que eu falei para os irmãos, que eu falei para o Espírito Santo? O Espírito Santo disse para mim, para de pegar essas críticas de quem nunca construiu nada. E eu, bem sabichona, né, que a gente acha que é dono da razão,
Fui lá, ainda argumentei com o Espírito Santo e falei para ele, mas espera aí, como que eles nunca construíram nada? Eles são ricos, eles têm casa, eles têm carro, eles conseguem... E comecei a pontuar como se eu fosse o povo que estava lá de fora, o judeu, criticando o tal do Zaqueu, criticando o Espírito Santo, querendo saber mais que ele. E daí o Espírito Santo pegou, só olhou para mim e falou assim, filha, eles não têm intimidade. O que conta para mim é intimidade. Irmãos, vocês não vão dar conta daquilo que vocês ganharam para o céu, não. Você vai dar conta da palavra de Deus. Se você ajudou, se você salvou alguém no nome de Jesus. E daí eu coloquei a mão na consciência e falei, nossa, Espírito Santo, obrigada. Eu não tinha visto por esse lado, porque os meus olhos estavam nas coisas materiais. Precisamos das coisas materiais, nós temos contas para pagar, nós temos a nossa família para cuidar. Nós temos pessoas que contam com a nossa bênção para que elas também possam ser abençoadas. Só que eu não estava vendo isso. Só que quando Jesus abre os nossos olhos, assim como ele abriu os olhos de Zaqueu, o Zaqueu entendeu que, de fato, ele precisava mudar. E para mudar, ele precisava deixar os velhos hábitos. Eu não sei qual é o velho hábito que você tem que deixar. Eu só posso saber os meus, o seu eu não posso saber. Por mais que eu te conheça, eu não posso saber aquilo que você tem que deixar, porque o teu íntimo é você e Deus. Então Zaqueu entendeu que o lado de fora, o que falavam a respeito dele, não mudava o que estava acontecendo do lado de dentro. O Espírito Santo veio dizer uma coisa tão simples para você nesse dia de hoje. O que Jesus está fazendo do lado de dentro vai impactar os fofoqueiros do lado de fora. A verdade é essa. Quando aquelas pessoas viram a mudança de Zaqueu, elas entenderam que ali Jesus tinha o poder de mudar, tinha o poder de quebrantar. Só o Senhor Jesus tem o poder de quebrantar os nossos corações. Só o Espírito Santo tem o poder de mostrar para nós aquilo que nós precisamos arrepender. Não vai ser o homem, vai ser o Espírito Santo. Mas e por intermédio do nosso testemunho, outras pessoas serão transformadas. Porque as pessoas vão ver, nossa, fulano ontem era assim, Beltrano era assim, Cicrano era assim. Mas houve uma mudança do Espírito Santo sobre a vida dele. Zaqueu entendeu que o que acontecia do lado de dentro não tinha nada a ver com o lado de fora. Para de pegar a tua história com Deus e pensar que o de fora precisa patrocinar você, precisa falar bem de você, precisa arrumar espaço. Esses dias me ocorreu uma situação, irmãos, que eu gosto de contar um pouquinho das coisas que acontecem comigo, para você sentir na sua pele que eu também passo por isso. Que eu não sou nenhuma especialzinha de Deus, não, tá? Se eu pisar fora da linha, o Espírito Santo me cobre e eu colho, sim, as pragas que eu ando plantando. É para mim e para você, a correção é para nós, para o nosso crescimento. Um irmão me colocou para orar e ele disse assim... Depois ele não sabia quem eu era, qual era a minha história, não sabia de nada, me julgou pela capa. E ele disse assim, eu falei para a irmã orar porque eu queria saber quem é a irmã. Na hora, irmão, minha vontade era de responder assim, eu devo ser aquela fofoqueira que fica na esquina vigiando a vida dos outros. Pois eu engoli. Eu pensei, mas não respondi. Engoli. A gente tem que engolir sapo, escorpião, a gente tem que engolir umas cobras. Sabe, irmão, porque quem justifica você, eu estou contando isso porque Deus vai justificar alguém, eu não sei quem é. E depois que eu terminei a oração, ele disse isso para mim. Ele falou, eu queria saber quem era a irmã. Que a irmã é tão quieta, mas eu queria saber quem é a irmã. Sabe, meu amado, muitas das vezes o Espírito Santo precisa sim deixar que as pessoas nos provem. Sabe por quê? Para ele mostrar a glória dele sobre a minha vida e tua vida. Se estão duvidando da tua fé, vão ter que engolir o testemunho. Vão ter que fazer igual o Zagallo disse um dia, não sei se é a Copa de 94, 98. Eu sei que eu assisti, mas eu era novinha. Que ele disse, agora vocês vão ter que me engolir. Sabe por quê? Porque antes da gente começar um projeto, as pessoas já jogam praga, já vai dizer que não vai dar certo, já vai dizer que você não vai ter condições de pagar, já vai ter dizendo que aquilo vai ser mais um sonho frustrado. Não vai ser mais um sonho frustrado. Continue lutando, vai vender pipoca, vai vender hot dog, vai vender paçoca no farol, vai vender, porque amanhã você vai ter uma doceria, vai fazer atendimento, atendendo unha em casa, porque amanhã você vai ter o seu espaço. Não deixe aqueles homens que
estavam limitando a vida de Zaqueu, é as mesmas pessoas que tentam limitar os teus sonhos, a tua vida com Jesus. Não permita que quem está do lado de fora limite aquilo que Deus colocou em você para o lado de dentro. É do lado de dentro que Deus está trabalhando, mas é do lado de fora que vão ver a glória de Deus sobre a tua vida. Somente creia.